E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Internet de qualidade para cada vez mais brasileiros. Um dos objetivos da Telebrás, que completa 50 anos de criação. Vamos falar sobre as ações da empresa em uma entrevista ao vivo com o presidente da Telebrás, Jarbas José Valente. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Com a função de garantir a segurança nas comunicações do governo e implementar ações para os brasileiros terem acesso à internet de qualidade, a Telebrás foi criada em 1972 e reativada em 2010. Desde então, vem ajudando a modernizar o país. Entre seus programas mais importantes está o comando do satélite geoestacionário brasileiro, lançado em 2017. E hoje nós conversamos sobre tudo isso ao vivo com o presidente da Telebrás, Jarbas José Valente. Boa noite, presidente. Boa noite. Presidente, vamos começar falando do satélite geoestacionário, porque parece uma coisa técnica, distante, mas ele tem bastante influência no cotidiano de milhares de brasileiros, e especialmente os que estão em áreas remotas. Conta pra gente o que esse satélite faz e como ele ajuda a levar internet para locais onde não há rede. Obrigado pela pergunta. Sim, é um satélite que cobre o Brasil todo, norte ao sul, do leste ao oeste, com a mesma qualidade. Não há diferença da qualidade se está no Nordeste, se está aqui em Brasília. E ele tem duas finalidades básicas. Uma, atender às Forças de Segurança Nacional, ou seja, as Forças Armadas do Brasil, não só aqui no território nacional, como na cobertura que eles têm na banda X, que é uma banda especial. Além disso, tem uma banda KA, que é especificamente para levar banda larga para aqueles que estão hoje desassistidos e não têm forma de ter acesso à internet, que é uma das finalidades básicas desse projeto, desde que o satélite foi lançado. Presidente, quantos pontos de conectividade a gente deve ter até o fim desse ano por meio desse satélite? E explica também para a gente o que significam pontos de conectividade, né? São pontos que distribuem internet numa região? Como é que funciona? Sim. Na realidade, nós vamos chegar até o final do ano, né, com 25 mil pontos, todo o território nacional. Apesar da pandemia, né, que não podia estar lá naqueles 2 anos, né, e nem atender as comunidades, nós temos duas modalidades. Uma direta para as escolas. Então, hoje nós estamos conectando 19.384 escolas, todo o território nacional, de difícil acesso. Você não tem outra forma de chegar nessas escolas com banda larga de qualidade. Começa com 10 megabits por segundo e chega até 50 megabits por segundo, para que os alunos possam ter acesso às tecnologias da informação e se atualizarem e receber aulas à distância. Além das escolas, também tem postos de saúde, hoje da ordem de 1.000 postos de saúde, quilombolas, áreas indígenas, postos de fronteira do Exército, ou seja, todo onde o Brasil precisa de comunicação, a Telebrás atende com essa capacidade. Agora, presidente, o satélite geoestacionário é a principal ferramenta da Telebrás para cumprir uma das funções principais, que é garantir o acesso à internet banda larga para cada vez mais brasileiros. Como é que está essa meta? Tá. A meta está sendo cada vez mais ampliada, né? Ou seja, nós chegamos hoje nesse número de 25 mil e a ideia é de ampliar para o ano que vem. Como ampliar? Porque a demanda cada vez é maior. Para você ter ideia, ainda existe 5 mil escolas brasileiras, principalmente no norte do país, né, que hoje estão totalmente desassistidas. E nós não podemos chegar lá com a banda larga, porque não tem energia, não tem gerador, não tem nada. Então, esses 5 mil é o nosso novo desafio, um projeto feito em conjunto com o Ministério das Comunicações, Telebrás e CPQD, desenvolver os sistemas solares para garantir a energia solar, e aí sim a Telebrás levará a banda larga para eles. O senhor pode falar um pouco mais dos desafios que a Telebrás tem encontrado aí para implementar a banda larga e a inclusão digital no Brasil ao longo desses anos? Sim, o principal desafio hoje é essa de não ter energia na escola. O outro é como chegar à escola, né? Muito difícil. Como é que a Telebrás chega nessas escolas? Você chega de avião na localidade mais próxima, depois você tem que ir, quando é possível, de carro. Se não, tem que ir no lombo no cavalo, ou ir a pé, ou as próprias comunidades acabam ajudando, né? Carregam nas costas todos os nossos equipamentos. Então, isso tem sido a maior dificuldade. Tem que usar lanches, às vezes não tem nem lanche, tem que pegar uma canoa, e rios que não são fáceis de navegar lá, mas nós chegamos com essa dificuldade e é um prazer muito grande depois que você vê os olhos brilharem daquelas crianças naquelas escolas. Aliás, é justamente essa a ideia, né? Levar a internet aos pontos justamente mais complicados, mais isolados, né? Exatamente. E aí você tem feito
É uma das missões do governo federal, é fazer isso, a gente tem feito e o resultado tem sido brilhante. Hoje, com esses números, nós estamos chegando a atender 15 milhões de brasileiros que estavam totalmente isolados, que não são só os alunos, porque à noite esse sinal é aberto. Ela é Wi-Fi, você abre para a comunidade ir lá se comunicar. E aí eles aproveitam e fazem tudo o que vocês podem imaginar. Presidente, outra função estabelecida por lei para a Telebrás é a garantia da segurança nas comunicações do governo. O que isso significa e como é que se dá esse serviço? Tá. Dá através da rede da Telebrás. A Telebrás tem uma rede de 33 mil quilômetros no Brasil todo, de fibra ótica. Na parceria que ela faz com outras empresas, a Telebrás atende diretamente esses órgãos de governo que precisam de comunicação segura. Por quê? Segura porque usa a Telebrás. A Telebrás tem sistemas próprios para garantir não ter a invasão cibernética. Então, nós temos sistemas com engenheiros preparados, trabalham 24 horas, 7 dias por semana, que garante essa comunicação segura das entes de governo que precisam desse desafio. Presidente, a Telebrás está fazendo 50 anos, né? Mas está, ao longo desse tempo, se modernizando. E aí a gente fala agora, então, um pouco do 5G, que é o que há de mais moderno em telecomunicações, né? O edital do 5G prevê que a Telebrás faça parte da operação da rede privada do governo. O que isso significa? Como vai funcionar isso? Sim. Hoje a Telebrás já faz parte disso, né? Com a rede terrestre, nós já atendemos o governo federal da forma que eu acabei de explicar. O que vai, nós vamos expandir para mais órgãos do governo federal. Então, nós vamos ampliar com os recursos que vêm do 5G, uma contrapartida que o governo colocou, ampliando as nossas redes metropolitanas, para permitir chegar mais próximo das entidades de governo que vai demandar o uso dos serviços terrestres. Além disso, tem um novo serviço fantástico, que é o serviço móvel. O Telebrás vai ter uma rede móvel, cobrindo todo o território nacional, para atender as demandas de segurança. De quem? De todas as forças de segurança nacional, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, onde eles estiverem, e também Polícia Federal, Rodoviária Federal, as polícias estaduais, para comunicar através dessa rede integrada com a rede terrestre e também com o nosso satélite. Presidente, essas funções legais da Telebrás foram estabelecidas a partir de 2010, quando a empresa voltou ao mercado como operadora. O senhor pode explicar o que houve antes e depois desse retorno? Sim. Antes, a Telebrás, ela congregava todas as empresas operadoras estaduais, mais a Embratel. Foi preciso, então, modernizar para atender essa demanda que hoje nós temos, né? Telefone, celulares, comunicação via rádio, etc., para o Brasil todo. Privatizou o sistema Telebrás. Então, privatizou as operadoras. A Telebrás continuou como holding. E ela continuou como holding para viabilizar o quê? Um marco legal brasileiro, que é a Lei Geral de Telecomunicações, criando a Agência Nacional de Telecomunicações. Então, todos nós que trabalhamos na Telebrás somos cedidos para a Anatel, para fazer isso, viabilizar, criar o órgão regulador, criar a regulamentação necessária. Nesse período, a Telebrás ficou sem uma função específica, foi apenas como empresa, que era a Hold, e nós estávamos todos cedidos à Anatel. Em 2010, reativaram a Telebrás. A Telebrás passou a ser uma operadora, para fazer exatamente as comunicações seguras do governo, viabilizar uma rede terrestre gigantesca, né, de backbone, para que começasse a ter os primeiros provedores de serviço de conexão à internet no interior do Brasil. Ou seja, nós fizemos via rede terrestre, eles cresceram e hoje são grandes empresas. Cumprindo aí uma função de empresa pública mesmo em setores onde, eventualmente, até as empresas privadas poderiam não ter interesse, né? Sem dúvida. E elas também tinham muitas obrigações para elas mesmas atenderem. Então, primeiro atendendo as obrigações delas e aí nós tivemos que fazer isso para permitir também que tivesse concorrência, senão você não teria banda larga nos preços que tem hoje. O preço hoje baixou muito, né? Graças a essa possibilidade que elas puderam crescer usando a Telebrás. Hoje são grandes parceiros da Telebrás. Hoje são muito maiores que a Telebrás, muito maior de muitas das outras empresas que tem no Brasil. Agora, presidente, depois, em 2018, houve uma nova atualização na missão da empresa. O senhor pode explicar para a gente o que foi que mudou? Sim, basicamente a Telebrás anterior, como eu disse, que foi mais para fazer essa parte da rede terrestre, para viabilizar a inclusão digital, né? Por meio dos provedores de serviço de conexão à internet, veio o nosso satélite, né, que a gente lançou em 2017, preparado para fazer o atendimento também daqueles que estão em regiões que não tem como chegar com rede terrestre. Então, só pode chegar com rede satelital. E aí sim mudou a missão da Telebrás nesse sentido, ou seja, uma rede que veio complementar a rede, que era a rede terrestre, que não tinha como chegar, via rede satelital, levando as comunicações para as escolas, para os quilombos, etc.
Presidente, a gente tem um último minutinho. Eu queria que o senhor, então, destacasse, né, ao longo desses 50 anos de Telebrás, quais foram os principais episódios na história da empresa que o senhor acha mais relevantes. Como a Telebrás, quando começou em 72, o Brasil tinha mais de 4.000 operadoras municipais. Não se falavam entre si. As comunicações de telefonia na época era só no local. A Telebrás foi criada para poder viabilizar isso. Ela encampou toda essa empresa, criou as famosas empresas regionais. Então, Telebrasília, Telepará, Telege, Telesp, etc. E permitiu a comunicação via Embratel. Então, a Embratel interligou todas elas, foi um papel importantíssimo naquela época. Depois, a Telebrás evoluiu com fibras. Foi a primeira empresa a colocar fibras óticas também já, e começou o serviço de telefonia móvel no Brasil. Aí, na sequência, veio hoje a Telebrás, ampliando essa capacidade, utilizando o satélite genuinamente nacional brasileiro para levar comunicações a áreas que só o governo consegue levar. Tá joia, nós conversamos com o presidente da Telebrás, Jarbas José Valente. Presidente, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Eu agradeço, boa noite a todos.